Olá pessoal, então voltando aqui para o segundo vídeo da aula 17, que a gente está terminando então o conteúdo lá do capítulo 8 do livro, que diz respeito à mudança de base, né? Então eu fiquei de resolver esse exercício. Então ó, vamos lá, sejam E, F e G bases, tá? São 3 bases. Você está fazendo essas relações aqui, ó. É para escrever todas as mudanças de base envolvendo E, F e G. Tá? Então a gente tem que calcular a mudança a matriz de base de F para G, de G para F, de E para G, de G para E, de E para F, F para E. Tá? Eu vou fazer essas 6, tá? Ele pede também a mudança de base de E para E, de F para F e de G para G, né? Que tá pedindo todas. Só acontece, todas essas 3 aqui, ó. A gente tem algum exercício na lista que eu estou pedindo para vocês provar isso aqui. Calcular, tá? Porque independente da base, quando você faz a matriz de mudança de base da base para ela própria, o resultado vai ser a matriz identidade, tá? Ó, então, ó, vou começar assim. Não é difícil ver que... Eu não vou resolver isso aqui porque é exercício, tá? Para vocês. A matriz de mudança de base de E para E é igual a matriz de mudança de base para F, de F para F, que é igual a matriz de mudança de base de G para G. Então vai ser a matriz identidade de ordem 3, tá? Ok? Então, vamos começar. Aqui o capitete de azul, se você ver, ele escreveu os elementos da base E em função da base F, tá? Em relação à base F. Ou seja, isso aqui ó, me dá as coordenadas dos elementos da base E em relação à base F. Então a gente consegue a matriz de mudança de base de F para E, tá? Então primeiro vamos fazer a matriz de mudança de base de F para E. Vou pintar assim, ó, tá? Então vamos lá. Então o exercício nos dá assim, né? 2E1 é raiz de 3 F1 menos F3. Se você isolar o E1, então para isolar o E1, eu tenho que dividir por 2 de ambos os lados, tá? Então vai ficar raiz de 3 F1 dividido por 2 menos... Vai ficar raiz quadrada de 3 F1 dividido por 2 menos meio F3. Esse é o E1. Se eu quiser ainda colocar as coordenadas, então as coordenadas do vetor E1 são raiz de 3 sobre 2. O F2 não aparece porque está sendo multiplicado por 0. E o número que multiplica o F3 é o menos meio. Então eu escrevi o E1 em relação à base F. Agora para o E2. O exercício nos deu que 2E2 é igual a F1 mais raiz quadrada de 3 F3. Isolando E2, a gente vai obter então que o E2 ele é meio F1 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2 F3. Sim, as coordenadas de E2 são, né, meio, 0 e raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo?
Agora o último, né? Já é dado. O E3 é F2. Ou seja, as coordenadas de E3 em relação à base F são 0, 1, 0. Tá? Porque ó, o F1 não aparece, então o número que multiplica ele é 0. O F2 é porque está sendo multiplicado por 1. E o F3 não aparece aqui porque ele está sendo multiplicado por 0. Tá? Então, ó, desse modo, a matriz mudança de base de F para E. Bom, então, ó, as coordenadas de E1 vão formar a primeira coluna. Então é raiz quadrada de 3 dividido por 2, 0 menos meio. As coordenadas do E2 estão aqui, ó, vão formar a segunda coluna, tá? Então é meio, 0, raiz quadrada de 3 dividido por 2. E 0, 1, 0 vão formar a terceira coluna, né? São as coordenadas do vetor E3. Então essa aqui, ó, é a matriz mudança de base de F para E. Agora vamos fazer de E para G. Para isso a gente tem que pegar os elementos da base G e escrevê-los em relação à base E. Isso o exercício já nos deu, né? Aqui que eu pintei de rosa. Os elementos da base G em relação aos elementos da base E. Tá? Então, isso aqui é até mais simples porque a gente não precisa isolar ninguém, tá? Então G1 ele é E1 mais E2 mais E3. Ou seja, as coordenadas de G1 são todas iguais a 1. Agora o G2 ele é E1 mais E2. Então, desse modo, o G2 possui coordenadas 1, 1, 0 em relação à base E. E o G3 é igual a E1. Ou seja, o G3 as coordenadas são, em relação à base E, são 1, 0, 0, tá? Então já obtemos a matriz, né? Portanto, a matriz mudança de base de E para G, a primeira coluna é 1, 1, 1. Segunda coluna é 1, 1, 0. A terceira coluna é o G3, 1, 0, 0. Essa aqui é a matriz mudança de base de E para G. Certo? Ó, vamos fazer agora a próxima. A gente tem, nós obtivemos de F para E e de E para G. Então, se eu multiplicar essas duas pela proposição anterior lá, a gente vai obter então a matriz mudança de base de F para G. Tá? Então, vamos fazer agora a matriz mudança de base de F para G. Então, ó, a gente vai usar a proposição aqui, ó, 8, 6. Se a gente tem 3 bases, então se eu tenho a matriz de mudança de base da primeira base para a segunda e da segunda para a terceira, a gente consegue, multiplicando essas duas matrizes, a matriz de mudança de base da primeira base para a terceira base. Então, da proposição
8, 6, obtemos. Então, a matriz mudança de base de F para G é a matriz mudança de base de F para E vezes a matriz mudança de base de E para G. De F para E é essa matriz aqui e de E para G é essa, tá? Então vai ser a raiz de 3 sobre 2, meio, 0, 0, 0, 1, menos meio, a raiz de 3 sobre 2, 0. Isso aqui é matriz de F para E. Agora de E para G é 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. Então, quando eu pego duas matrizes assim, né? Essa tem ordem 3 por 3 e essa também tem ordem 3 por 3. Então, para começar, eu posso multiplicar elas porque o número de colunas da primeira coincide com o número de linhas da segunda. E o resultado vai ser uma matriz com 3 linhas, que é o número de linhas da primeira coluna, primeira matriz, e 3 colunas, que é o número de colunas da segunda matriz. Então vamos lá. Elemento linha 1 em coluna 1 vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais meio. Agora a primeira linha vezes a segunda coluna. Mesma coisa, vai dar raiz de 3 mais meio, né? Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 sobre 2. Meio vezes 1, meio. E 0 vezes 0, 0. Agora, primeira linha e terceira coluna. Como tem 0 aqui, ó, vai ser só a raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Mais 0, mais 0. Agora, aqui, segunda linha vezes primeira coluna. Vai ficar 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então vai dar 1. Agora, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Então aqui vai dar 0. Agora, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Agora a última linha. É a terceira linha vezes a primeira coluna. Menos meio vezes 1, menos meio. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1, raiz de 3 sobre 2. 0 vezes 1, 0. Agora, primeira linha vezes primeira coluna. Menos meio, terceira linha vezes segunda coluna. Menos meio vezes 1, menos meio. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1, raiz quadrada de 3 sobre 2. 0 vezes 0, 0. Agora, tá, deixa eu pular a linha aqui, senão... Menos meio mais raiz de 3 sobre 2. E aqui também, né? Menos meio mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora esse elemento aqui, ó, vai estar na terceira linha e na terceira coluna, né? Então, menos meio vezes 1, menos meio. Raiz de 3 sobre 2 vezes 0, 0. Aí 0 vezes 0, 0. Raiz de 3 sobre 2 mais meio vai dar raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por 2. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 mais 1. E aqui é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Segunda linha, 1, 0, 0. Terceira linha, raiz de 3 menos 1 dividido por 2. Esse elemento, mesma coisa, raiz de 3 menos 1 dividido por 2.
menos meio. Então, essa aqui é a matriz de mudança de base de f para g. Então, gente, pela hipótese que o exercício nos deu, nós fizemos os três casos fáceis, né? Ó, fizemos de f para e, fizemos de e para g e de f para g, né? Bom, se a gente soubesse calcular a inversa aqui nesse curso, para obter de g para f era só calcular a inversa dessa matriz g de f para g e assim sucessivamente. Então, para calcular as outras, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, no azul que eu pintei, a gente tem os vetores da base E em relação à base F. A gente vai inverter. Escrever os da base F em relação à base G, tá? E no rosa aqui também vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui tem de G em relação a E, a gente vai escrever os de E em relação a G. Então, primeiro a gente vai fazer então agora a matriz mudança de base de E para F. Bom, o sistema lá em cima foi dado assim, né? 2E1 é igual a raiz quadrada de 3F1 menos F3. 2E2 é igual a F1 mais raiz quadrada de 3F3. E o E3 é igual a F2. Bom, esse aqui não precisa fazer nada, né? A gente já tem então que o F2 é o E3, tá? Vamos chegar os outros então. Bom, da primeira equação lá, 2E1 é igual a raiz quadrada de 3F1 menos F3. Se eu isolar o F3, ele vai mudar de lado a igualdade, então vai ficar a raiz quadrada de 3F1 menos 2E1, tá? Então aqui, por enquanto, não dá para fazer nada, tá? Então a gente vai mexer com a outra equação agora. Então a segunda equação é 2E2 é igual a F1 mais raiz quadrada de 3F3. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse F3 que eu marquei, pintei de rosa aqui, vou trocar nessa segunda equação. Então a gente vai isolar o F1, tá? Então, o 2E2 ele é igual a F1 mais raiz quadrada de 3 que multiplica F3, e como F3 é raiz quadrada de 3F1 menos 2E1, vale a igualdade. Tá? Então, 2E2 vai ficar igual a F1. Esse raiz quadrada de 3 vai multiplicar os dois coeficientes aqui, tá? Aqui está multiplicando. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. 3F1. Raiz quadrada de 3 vezes menos 2 dá menos 2 raiz quadrada de 3. Tudo isso vezes E1. Então, 2E2 é igual a F1. 1F1 mais 3F1, 4F1. Isolando o F1, 4F1 na verdade, ele é 2E2 mais 2 vezes raiz quadrada de 3E1. Agora, dividindo todo mundo por 4, dá 2E2 dividido por 4, mais 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4, E1. Ou ainda, né, simplificando aqui, meio E2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2E1. Então, aqui ó, a gente já fez o F1
em relação à base E, né? Ó, o F1 depende só de elementos da base E. O F2 está feito aqui, o F3 está quase pronto. Só tirar esse F1. A gente vai usar esse valor aqui. Bom, a gente tem aqui, ó, F3 é raiz quadrada. F3 é igual a raiz quadrada de 3, F1 menos 2 é 1. Tá? Então aqui, ó, F3 é igual a raiz quadrada de 3, F1 menos 2E1. Então isso que implica raiz quadrada de 3, quem é o F1? Não, tá aqui, né? De amarelo aqui, ó. Então vai ficar E2 sobre 2 mais raiz quadrada de 3E1 sobre 2 menos 2E1. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 3E2 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Ó. O E3 vai multiplicar as duas parcelas, essa soma aqui, tá? Usa a distributiva. Raiz de 3 vezes meio, raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 3 meios. Então aqui vai dar F3 é igual a raiz de 3 E2 dividido por 2 mais 3E1 sobre 2. Esse 2E1 eu vou escrever como 4 dividido por 2 para fazer essa conta aqui, ó. Para somar as duas frações, né? Então aqui vai dar raiz quadrada de 3E2 sobre 2 menos meio E1, né? Então, menos meio E1. Então esse é o F3. Ó. Então, ó, determinei o F3, o F1 e o F2 em relação à base E, tá? Então temos as coordenadas. Portanto, as coordenadas de F1 em relação à base E cuidado com a ordem, tá? Não é o meio não, tá? Primeira coordenada é o número que multiplica o E1. Então é raiz de 3 sobre 2 meio 0. O F2, a gente viu aqui atrás, aqui em cima, né? É o E3, então as coordenadas são 0, 0, 1, né? O F3 está aqui, ó. Primeira coordenada é o número que multiplica o E1, né? Que é o primeiro elemento da base E. É menos meio. O número que multiplica o E2, a raiz quadrada de 3 sobre 2. E o número que multiplica o E3 é o 0. Portanto, achamos as coordenadas. E assim encontramos a matriz de mudança de base, de E para F, né? O que eu acabei de fazer foi multiplicar, escrever os elementos de F em relação à base E. Tá? Então pega esses elementos na ordem que é dada na base e coloca nas colunas. Então a primeira coluna é raiz quadrada de 3 sobre 2, meio, 0. A segunda é 0, 0, 1. E a terceira é menos meio, raiz quadrada de 3 sobre 2, 0. Então, ó,
Pelo fato de a gente não saber usar a matriz inversa, né? O que deu a mais de trabalho foi essa parte aqui do sistema, tá? Isso aqui teria que fazer de qualquer forma. Bom, de modo análogo, então agora a gente vai fazer a matriz mudança de base de G para E. Então a gente tem que pegar os elementos da base E, escrevê-los em função da base G. Em relação... O exercício aqui, ó, por hipótese, nos dá o contrário. Me dá os elementos da base G em relação à base E. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui para a parte azul, a gente vai fazer para a parte rosa. Só que isso aqui vai ficar mais simples, né? Porque o sistema é mais amigável para a gente trabalhar. Então, ó, vou copiar aqui a hipótese. O G1 é E1 mais E2 mais E3. O G2 é E1 mais E2. E o G3 é E1. Então aqui, ó, o E1 é G3, né? Isso aqui não precisa se preocupar. Vamos trabalhar com as duas primeiras equações. Olha só, aqui tem E1 mais E2 mais alguma coisa, e aqui tem E1 mais E2. Então, se eu subtrair, fazer a primeira equação menos a segunda, já some o E1 e E2, né? Sobra só o E3. Então, a gente já obtém praticamente direto já. Se eu fizer, então, G1 menos G2, aí do lado direito vai ficar E1 mais E2 mais E3 menos E1 mais E2. Então vai ficar ó, E1 menos E1 e E2 menos E2. Vai sobrar E3. Então isso aqui implica que G1 menos G2 é igual a E3. Então já achamos o E3 em função da base G. Agora vamos usar então o G2 ali, na segunda equação. O G2 é E1 mais E2. Mas o E1 é G3. Então o G2 é G3 mais E2. Isolando E2. Então o E2 é G2 menos G3. Então escrevemos também o vetor E2 em relação à base G, né? Então, desse modo, olha só, o E1 em relação à base G, ele é 0G1 mais 0G2 mais 1G3. Então o E1 tem coordenadas 0, 0, 1 em relação à base G. O E2 em relação à base G tem coordenadas 0, 1, menos 1. E o E3 tá aqui, ó, tem coordenadas 1, menos 1, 0. Achamos as coordenadas, então encontramos a matriz, né? Então a matriz mudança de base de E para G vai ser essa matriz aqui, ó. 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Aí agora, para acabar de vez, falta fazer a matriz mudança de base de E para F. G para F. Aí, para isso, a gente vai usar, então, a proposição dessa aula, tá? Proposição 8.6. Então,
pela proposição oito, 6, obtemos. Então, a matriz mudança de base de G para F é igual à matriz mudança de base de G para E vezes a matriz mudança de base de E para F. Que se você olhar, então, G para E. G, E, essa aqui, né? Escrevi errado aqui, ó. É G. Essa matriz aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. E a matriz de EF vai ser a matriz raiz quadrada de 3 sobre 2, 0 menos meio, meio, 0, raiz de 3 sobre 2, 0, 1, 0. Então, de novo, isso aqui o resultado vai ser uma matriz de ordem 3 por 3, né? Primeiro elemento, primeira linha com primeira coluna. Tá? 0, raiz de 3 sobre 2, dá 0. 0 vezes meio, 0. 1 vezes 0, 0. Quando soma tudo, é 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Agora, o segundo elemento aqui, ó, é da primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora, primeira linha, terceira coluna. 0 vezes menos meio, 0. 0 vezes raiz de 3 sobre 2, 0. 1 vezes 0, 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Dá 0? 1 vezes meio. Meio menos 1 vezes 0, 0. Então vai dar meio aqui. Agora aqui é segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, segunda linha, terceira coluna. 1 vezes menos meio, menos meio. Deixa eu arrumar aqui. Menos 1. É segunda linha, terceira coluna. Então é 0 vezes menos meio, 0. 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Menos 1 vezes 0, 0. Então vai dar só sobrar o raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora aqui é a terceira linha, terceira coluna. 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então ó, vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos 1 vezes meio, menos meio. 0 vezes 0, 0. Isso aqui é a raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2, tá? Agora, terceira linha, segunda coluna vai dar 0, né? Que é 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, terceira linha, terceira coluna. 1 vezes menos meio, menos meio. Menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse aqui vai dar menos 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E no último dá 0, né? Então, essa é a matriz mudança de base de G para F. Então, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Então, a gente aprendeu a utilizar essa proposição. E então, a gente encerra por aqui o capítulo 8. Aí, nas próximas aulas, a gente começa o capítulo 9, que, se não me engano, é produto escalar. Tá? Até lá, então.